Quero dizer do meu orgulho de estar aqui participando desse painel sobre a dívida pública. E nós, brasileiros, estamos muito preocupados com a situação da Argentina. E depois dessa palestra, já fiquei um pouco aliviada com a situação da Argentina. Quero saudar a todos, em nome da nossa presidenta Vanessa, e dizer que também é uma alegria muito grande estar aqui com o meu amigo Smukler, que conheço de longa data. Hoje venho aqui representar uma entidade chamada Auditoria Cidadã da Dívida. A palestra é da auditoria e é da nossa coordenadora nacional, Maria Lúcia Fatorelli, que é coordenadora nacional dessa entidade, que tem por objetivo buscar realizar uma auditoria da dívida pública no nosso país, participar de auditorias públicas em outros países, tanto que Maria Lúcia Fatorelli participou, integrou a auditoria da dívida do Equador, e também tem por objetivo questionar os modelos econômicos que privilegiam o sistema da dívida pública. Eu faço parte do núcleo da dívida dessa entidade, da Auditoria Cidadã, no meu estado, no Paraná, na cidade de Curitiba. E temos realizado anualmente debates nas universidades sobre o sistema da dívida e os impactos sociais no desenvolvimento econômico-social do nosso país. Como deputada federal, busquei realizar no Congresso Nacional uma auditoria da dívida pública, cumprindo o artigo 26 do ato das disposições transitórias da nossa Constituição. Colhemos as assinaturas necessárias, mas infelizmente, ante o momento político que vivíamos, não foi possível realizar essa auditoria, mas continuamos na luta no sentido de implementar aquele dispositivo constitucional. Iniciando, então, gostaria de trazer para vocês este quadro que nós chamamos de uma pizza, onde ali está consagrado a previsão do orçamento da União para 2014, que está em torno de 2.383 bilhões. E, olhando então as repartições, podemos observar que 42,04% do nosso orçamento vai para o pagamento dos juros e amortizações da dívida. Sobrando, então, muito pouco para as demandas sociais. Temos aí habitação 0,02%, temos educação 3,49%, saúde 4,11%, transferências para estados e municípios 9,82%, previdência social 19,87% e outros 17,31%. Então, podem observar que realmente estamos vivendo um momento muito difícil, e esse momento vem de décadas nessa mesma situação. Então, repetindo aí, praticamente, vamos passar para adiantar. O sistema da dívida, como nosso palestrante Leandro já falou, não é uma situação específica do nosso país, mas é uma situação internacional
e ele opera através do modelo econômico. O nosso modelo econômico no país continua sendo o mesmo da época colonial. Nós, na época, exportávamos o pau-brasil, a borracha, a cana-de-açúcar. Hoje nós exportamos os commodities, os minérios, o pré-sal. Continuamos, então, exportando produtos primários. Temos uma dependência muito grande do capital estrangeiro. Emitimos títulos da dívida pública a juros altíssimos para pagar os juros e amortizações. Como não conseguimos, emitimos mais títulos públicos e fazemos rolar esse mesmo sistema, né? E cada vez pagamos mais e a dívida cada vez aumenta mais. Então, como o sistema opera, não é diferente do que foi colocado. O sistema é um modelo econômico, privilégios financeiros, superávit primário, que não se pode mexer, sistema legal que prisiona, né, traz privilégios ao sistema da dívida, o sistema político que não deixa mudar essa situação, que embora tenhamos governos mais populares, mas o modelo continua o mesmo, a corrupção instalada e a grande mídia, como já falaram, a nossa presidente falou na sua palestra de abertura, que nós temos que fazer mudanças substanciais na questão do modelo da mídia existente em nossos países, que ela é dominada, felizmente, acho que na Argentina melhorou um pouco, mas no nosso país há uma concentração muito grande na mídia em poucas corporações. O fluxo, então, como aqui eu já tinha falado, a dívida cada vez aumenta mais nós pagamos e a dívida cada vez aumenta mais. Então, aqui temos 2012, o governo, inclusive, mistura os dados dos juros e amortizações, mas como a dívida só aumenta, logicamente que não se amortiza a dívida pública, porque ela só cresce. Então, nós pagamos muito mais de juros do que consta do nosso orçamento nacional. Então, em 2012, o valor informado como amortização, 577 bilhões. Estoque da dívida de títulos, 2 trilhões 535 bilhões. Em 31 de 12, aumentou o estoque da dívida, apesar de nós, entre aspas, termos amortizados. 2013, temos aí a amortização do governo, que foi colocada no orçamento, que não significa, então, amortização, 619 bilhões. O estoque da dívida em janeiro estava 2.823 bilhões, passou para 2.987 trilhões. Então, os juros, eles não são informados corretamente, e já falei aí da questão do quanto foi colocado como despesas de juros e amortização, e vocês podem observar aí que os nossos juros são, acredito, os mais altos do mundo, 11,3% em 2012, 2013, 10,76%. Temos aqui, o governo manipula, inclusive, os dados da dívida pública em relação ao PIB, que nós entendemos que o correto seria nós estipularmos o percentual em relação à dívida bruta e não a dívida em relação à dívida líquida. Exclusão da dívida externa privada das estatísticas, desconsiderando, então, a existência da garantia
pública sobre a dívida privada. Gráficos fazem a comparação dívida líquida com o PIB, mostrando uma ilusória queda no montante da dívida. Então temos aqui um gráfico, esse azul é a dívida líquida e o verdinho é o percentual do PIB em relação à dívida bruta. Os impactos sociais desta situação que nós estamos vivenciando. O Brasil é a 7ª economia do mundo. Nós temos um país maravilhoso, grande, cheio de recursos, de riquezas mil. No entanto, nós temos a pior distribuição de renda. Somos o 79º no ranking do respeito aos direitos humanos, penúltimo no ranking da educação e 128 no ranking do crescimento econômico. Em função da incapacidade de pagarmos os juros da dívida pública, o Brasil tem adotado, como na época do Fernando Henrique Cardoso, que vendeu grande parte das nossas empresas estatais, como aconteceu aqui também na Argentina. Agora o Brasil também continua fazendo leilões de privatização de aeroportos, de portos, rodovias, ferrovias, energia e também do pré-sal, que é o leilão de Libra, que foi recentemente leiloado. Então já falei também do modelo tributário justo que nós vivemos. 53% dos impostos são pagos pelos mais pobres, né? E 10% da renda dos mais ricos, os 10% mais ricos detêm 38% da renda nacional. Então é um país muito desigual, com dificuldades face a essa situação tributária, face ao sistema da dívida, face o superávit primário que é colocado no nosso orçamento todos os anos, o descontrole da movimentação de capitais, né, e um desenvolvimento socioeconômico insuficiente para atender as demandas sociais. Passando, aqui tem um quadro onde mais ou menos está colocando aqui do orçamento da União, o que vai para juros, o que vai para previdência, pessoal e cargos de educação e cultura lá embaixo. Bom, então queremos saber de onde veio a dívida, se ela é legítima, quanto devemos, quanto pagamos. Quem ganha com esse processo de endividamento são os banqueiros. O lucro dos bancos aí, 70 bilhões em 2013. O governo privilegia esses grandes bancos aqui para emitir os títulos da dívida pública, são os privilegiados. Está aqui os títulos da dívida, eles que dizem quanto tem que pagar de percentual de juros. Privilégio para os rentistas, os beneficiários da dívida pública, bancos nacionais e estrangeiros, 47,27% está na mão dos banqueiros, né? Fundos de investimentos, fundos de pensão e investidores estrangeiros. Então, a grande parte da nossa dívida está com os banqueiros, né? Agradecemos então a oportunidade, o tempo já se esvaiu, e eu agradeço então aí a oportunidade de estar aqui fazendo esse debate, dar um presente para a nossa presidenta, que é uma camiseta onde retrata o nosso movimento e onde também nós participamos com essa camiseta dos carnavais dos estados do nosso país.